Existe uma palavra que nós ouvimos muito no consultório. Muito, muito mesmo. É a palavra crise. A palavra crise. É uma palavra que nós ouvimos constantemente. Crise de ansiedade, crise de depressão, crise existencial. É uma palavra extremamente falada, extremamente ouvida por todos nós. Inclusive, é a palavra que permeou a minha vida por muito tempo, quando eu tinha crises de pânico, ataques de pânico. Eu vivi em crise por muito tempo, muito tempo. Enxergava a crise como um carrasco, como algo que só me fazia sofrer. Algo que só trazia coisas ruins, algo que vinha como uma avalanche de destruição para a minha vida. E por pensar na crise como algo assim, essa crise era muito mais penosa, era muito mais dura, era muito mais difícil de ser encarada. Como nós vimos na aula anterior, existem 3 formas de enxergar os problemas. E eu estava vivenciando as minhas crises, enxergando elas como um carrasco, Mas, com o passar do tempo, a partir do momento que eu comecei a fazer terapia, comecei a estudar sobre a mente humana, e depois, atendendo pessoas, recebendo pessoas aqui para o processo terapêutico, eu comecei a entender que as crises, elas também, e em geral, na maioria das vezes, elas são não crises, mas são oportunidades. As crises, em geral, são grandes oportunidades. E no meu caso pessoal foi assim, e em diversos atendimentos a gente consegue, depois de algum tempo trabalhando com a pessoa, entender que as crises são oportunidades. Veja bem, por que eu fui buscar ajuda terapêutica? Porque eu tive uma crise. Uma não, várias, né? Fui buscar ajuda terapêutica depois de anos sofrendo. As crises me levaram a buscar ajuda terapêutica, que me levaram a estudar sobre isso, que me levaram a atender pessoas, que me levaram a hoje ter um espaço de saúde emocional, onde eu tenho uma equipe de terapeutas. E a gente consegue atender ainda mais pessoas, que me levaram a gravar esse curso. E esse curso está chegando até você. E com certeza está sendo útil para você. Tudo isso começou nas crises. Tudo começou aqui atrás. Ó. Por que as pessoas conseguem mudar estilos de vida em geral? O que mais leva as pessoas a mudarem o estilo de vida? Pessoa extremamente sedentária, não faz nenhum tipo de exercício físico. Depois que a pessoa pega um exame e vê que o corpo não está muito legal, que tem coisas ruins que precisam ser trabalhadas, em geral a pessoa tem um estalo, fala, eu vou mudar minha vida. E muda de vida. Porque vivenciou uma crise. Vivenciou uma crise. Por que a gente decide mudar de carreira, mudar de emprego? Em geral, porque antes de fazer a mudança, a gente estava em crise. Estávamos em crise. Preste muita atenção. Muitas mudanças positivas vêm na nossa vida após um período de crise. Então, as crises, quando nós olhamos mais a fundo, elas são, em geral, uma grande oportunidade. Oportunidade de mudança, oportunidade de crescimento, oportunidade de enxergar além daquilo que nós estávamos enxergando. As crises, em geral, são uma baita oportunidade. Talvez você está passando por uma crise agora. Assim como eu passei por muitas crises. Tente pensar um pouco sobre essa crise.
e pensar como ela sendo um professor. Aonde essa crise quer te levar? O que essa crise quer prover para você de oportunidade que talvez você não está enxergando? Talvez a crise queira prover para você a oportunidade de se conhecer, a oportunidade de ressignificar traumas do passado. Ora, eu tinha crise de ansiedade, síndrome do pânico. As minhas crises, a maioria dos sintomas eram físicos. Além do pensamento de que eu vou morrer, tem alguma coisa errada. Quando eu fui para a terapia, eu fui tratar de questões lá da infância, coisas que aconteceram há muitos, muitos anos atrás, eu nem lembrava delas. As crises me deram a oportunidade de ressignificar coisas lá do passado, que ainda estavam vivas dentro de mim e eu não me dava conta. Então, pegando o princípio da aula passada, que existem 3 formas de enxergar o problema. Enxergando o problema como professor, enxergando as crises como professor, as crises, elas nos ensinam e nos conduzem, como um professor conduz uma criança, a oportunidades. Você pode enxergar sua crise como um carrasco e deixar ela acabar com você. Mas você também pode enxergar a sua crise como um desafio ou como um professor que te leva a oportunidades de crescimento, de melhora, de saltos na vida. É você quem decide. Existem muitas pessoas que estão sofrendo demais com as suas crises e estão deixando passar o que essas crises podem proporcionar. Pense sobre isso. Te espero na próxima aula.